A graça e a paz. Boa noite. Hoje estaremos falando sobre saiba como andar no melhor caminho. Pai, ilumina nossas mentes para compreender, nos dá sabedoria para compreender e praticar a Tua palavra, Senhor. Abençoa todos que ouvirem, abre os olhos espirituais de todos. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, boa noite. Saiba como andar no melhor caminho. Claro que todos querem trilhar o melhor caminho. Claro que todos desejamos sempre estar no melhor caminho, né? Mas como andar no melhor caminho? Como escolher o melhor caminho? Tem horas que necessitamos de ter essa convicção. Precisamos de ter essa convicção. Muitos estão fazendo escolhas. Muitos farão escolhas. É necessário fazer escolha. Mas como andar no melhor caminho? De que maneira podemos ter essa convicção de que estamos caminhando no melhor caminho? No caminho que agrada a Deus. Nós estamos vivendo em tempos, em época, onde as pessoas elas são levadas, são incentivadas a decidirem por conta própria qual é o melhor caminho para seguir. E hoje existe o relativismo, né? Por conta do relativismo, muitos têm escolhido seus caminhos, seguindo seus impulsos, outras guiadas por gurus, consulta gurus aí, outros vão consultar profecias, né? Horóscopos. E por conta disso, tem algumas que também são guiadas por autoajudas, procuram autoajudas, né? Hoje, o que mais tem são livros de autoajudas, coach aí, pregando autoajudas. Outras seguem seus próprios interesses e não buscam a Deus. Não buscam a Deus para saber qual é o melhor caminho, para saber como andar nesse caminho que agrada a Deus, o caminho bom. Há dois caminhos que o homem pode tomar. O caminho do ímpio, que é para a perdição, e o caminho dos justos, o caminho daqueles que agradam a Deus, que é o caminho da bênção. Então nós precisamos de decidir, de saber escolher, e como escolher esses dois caminhos. Como escolher o caminho da verdade, como escolher o caminho bom, como escolher o caminho que vai nos trazer bênção, o caminho que agrada a Deus, o caminho reto, o caminho onde nós podemos ter essa certeza que Deus está conosco nesse caminho. Como saber, né? O salmista, ele vai nos orientar. No Salmo 139, você que tem uma Bíblia, o Salmo 139, o verso 23 e o 24, o salmista ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o salmista, ele expõe o seu coração ao Senhor para buscar, com oração, o melhor caminho. Aquele que é do agrado do Senhor, aquele que o levará à vitória, a um caminho eterno. Então o salmista está aqui expondo o coração em oração. Então, para buscarmos o caminho correto, para sabermos, para que possamos ter essa convicção que estamos caminhando no melhor caminho, o caminho que agrada a Deus, antes precisamos de expor o nosso coração a Deus, buscá-lo em oração, pedir a orientação de Deus. É isso que o salmista está fazendo aqui. Ele está expondo o seu coração ao Senhor para buscar qual o caminho correto. Ele está fazendo isso com oração. Então, antes de tomarmos o caminho e para termos a convicção de que estamos no caminho certo, precisamos de buscar em oração, expor o nosso coração a Deus, com confiança, né? A oração do salmista é de confiança em Deus. Ele pede que o Senhor o examine antes
mesmo de lhe mostrar o caminho. Antes do Senhor mostrar o caminho para ele pede primeiro que o Senhor o examine, né? É como se você fosse para um caminho que você não conhece, você não tem a certeza de como chegar lá, esse caminho, né? E você precisa de ir ler as placas, né? Ler as informações, mas se você não tiver bom de vista, você precisa de ir fazer um exame, né? Passar por um especialista, fazer um exame, para que ele possa lhe orientar, de que maneira você possa enxergar bem. Então assim o salmista faz. Antes que Deus lhe mostre o caminho, ele pede antes para que o Senhor sonde o coração. Existe um caminho a trilhar, um caminho da verdade. Mas nós precisamos pedir para o Senhor nos examinar, para que possamos caminhar nesse caminho. E na sua oração, o salmista ele pede 3 coisas: sonda-me, conhece-me e prova-me. Antes do Senhor me mostrar o melhor caminho, ele primeiro pede para o Senhor, em oração, ele se expõe em oração, ele pede para o Senhor, ele suplica ao Senhor: sonda-me, conhece-me e prova-me. Prova-me. Né? Quantas pessoas hoje, às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, a gente vai falar com a pessoa, e a pessoa fala: Deus sabe meu coração, ainda bem que Deus conhece meu coração. Mas ela está falando como se ela fosse Deus. Ela está se pondo no lugar de Deus. Ela mesma está tomando um lugar até mesmo de Deus. Porque ela está dizendo assim: o Senhor conhece meu coração. Mas ela já fez alguma vez essa oração para Deus? Sonda-me, examine meu coração, prova-me. Bom, aqui o salmista faz isso. A sua oração, ele pede 3 coisas: sonda-me, conhece e prova-me. Está nos orientando. Então, antes de pedirmos para Deus, antes de termos a certeza, né, de qual caminho devemos andar, o caminho certo, precisamos de ter essa humildade de chegarmos com oração diante do Senhor e pedir: sonda-me, conhece-me, prova-me. Ninguém melhor para nos conhecer que aquele que nos criou. Amém, Né? Ninguém melhor para olhar para dentro de nós do que aquele que sabe todas as coisas, é onisciente. Quando temos algum problema que o médico não consegue detectar ali, ele pede um exame mais delicado. Muitas das vezes é necessário colocar uma sonda que vai lá dentro para poder enxergar. Né? E nós não podemos enxergar o nosso próprio coração por causa do pecado. Necessitamos daquele que nos conhece, que sonda o nosso interior. Pedir para ele: sonda-me. Ele está dizendo assim: conhece-me, conheça-me na intimidade. Põe tua intimidade diante de Deus. Depois ele vai falar assim: e prova-me. Bom, então precisamos, antes de escolher o caminho a seguir, pedir a direção de Deus, para que Ele examine os nossos pensamentos. Né? Ele examine os nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. Expor as nossas motivações, para que Deus nos oriente. Após isso, obedecer. Então não basta orarmos, pedir para Ele: sonda-nos, conhece-nos e prova-nos. Depois de tudo isso, precisamos de obedecer. Então, a primeira oração que ele faz aqui, salmista, a primeira coisa que ele pede na sua oração, né? Prova-me. Né? Ele está dizendo aqui, sonda-me, né? A primeira coisa que ele pede, sonda-me, que ele vai dizer assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Primeira coisa que ele pede em oração é: sonda-me. Então devemos pedir com humildade e oração para que o Senhor nos examine o nosso interior, vê a integridade da nossa devoção. Como está sendo a nossa devoção para com Deus? Veja se está sendo com integridade, com retidão. Qual é a motivação que nos leva a servi-lo, a buscá-lo? Qual é a motivação que estamos buscando a Deus? Qual é a motivação que estamos servindo? Muitos têm servido a Deus com motivações que não agradam a Deus. São motivações levadas por emoções, pelos seus próprios desejos, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então precisamos de pedir ao Senhor
examine o nosso coração, examine o meu coração. Sonda-me de que maneira está sendo a minha devoção. De que maneira estou buscando a Ele? Apenas por interesse naquilo que Ele tem ou adorando por aquilo que Ele é? O meu Criador, o Salvador da minha vida, aquele que sustenta, aquele que nos dá vida, nos dá o ar, nos dá alegria, nos traz paz. De que maneira estamos buscando? De que maneira está sendo a nossa devoção? Será que a nossa devoção está agradando a Deus? Será que as nossas orações, as nossas petições, as nossas buscas, a nossa busca, o momento de intimidade com Ele, a nossa adoração para com Ele, né? A nossa motivação, a motivação pelo qual estamos buscando, tem agradado a Deus? E o salmista vai dizer, sonda-me, sonda o coração, sonda-me, sonda-me. Então precisamos de fazer isso. Precisamos pedir para Deus examinar, esquadrinhar o nosso coração e nos tornar fiéis a Ele. Fiéis a Ele. Né? Precisamos de andar no caminho de Deus. E para andarmos no caminho certo, não podemos andar com infidelidade a Deus. Não podemos andar de qualquer maneira. A nossa devoção não pode ser uma devoção falsa, fingida, né? Certas feitas, Deus diz assim, esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está distante, Ele conhece. Então, pede para Deus, sonda o nosso coração, sonda-me, né? O nosso andar deve ser de acordo com a vontade de Deus, com fidelidade a Ele, com temor a Ele. Devemos apresentar a Deus um modo de vida de acordo com o que Ele deseja para os retos. O caminho do Senhor é santo. Então nós não podemos andar por este caminho se não for por meio de santidade. Temos que andar reto com o Senhor. E para isso precisamos de pedir, Senhor, sonda o coração, sonda o meu coração. Sonda se a nossa devoção está correta. Sonda se estamos buscando o Senhor com motivação que te agrade, a motivação correta. Sonda se no meu coração a fidelidade contigo. Porque se estiver sendo infiel, se não estiver com a motivação correta, se não for uma devoção correta, nós não podemos trilhar esse caminho. Não podemos caminhar neste caminho, que é o melhor caminho, o caminho do Senhor. Então precisamos de nos voltar para Ele. E a maneira de nos voltarmos é pedir, sonda-nos, sonda o nosso coração. Ajuda-nos. Nós não podemos fazer o que está diante de Deus. Tem coisas que nós não podemos fazer. Não podemos olhar para o nosso coração com os nossos próprios olhos. Precisamos do Senhor nos ajude. Precisamos de nos humilharmos. Segunda coisa que o salmista diz, ele diz assim, ó, conhece o meu coração. Ele diz assim, ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Depois de sondar, ele pede, conhece o meu coração. Sonda, conhece. Examina os motivos. Examina os motivos. Lá em Jeremias 17, verso 9, o profeta Jeremias diz assim, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então ele está dizendo assim, ó, o coração é geralmente enganoso e corrupto. Quem o conhecerá? Então ele está pedindo, Deus, conhece o meu coração. Conhece o meu coração. Porque ele é ligeiramente corrupto e enganoso. Para que não caia na corrupção, para que não venha ser enganado, o salmista pede, Senhor, conhece o meu coração. Então, devido ao engano do coração, podemos tomar caminhos perigosos. Caminhos que não nos trará prazer e bênção. Quantas pessoas, por causa do engano do coração, já trilharam ou estão trilhando caminhos perigosos. Caminhos que não traz paz, não traz alegria, não traz bênção. Quantas pessoas já passaram por isso, ou talvez estão passando, foram enganadas, tomaram um caminho enganadas, achando que aquilo era bom. Receberam certas ofertas e acreditaram nas ofertas. Porque deixaram que o coração lhe conduzisse. Nós precisamos que o Senhor nos conduza. Para isso nós precisamos, Senhor, conhece o meu coração, conhece.
sonda o meu coração, conhece o meu coração. Então podemos tomar caminhos errados, caminhos que não nos traz bênção. Por isso, precisamos pedir em oração para que o Senhor examine o nosso coração. Para que Ele diga, conheça os caminhos que estou tomando pelo meu coração. O mesmo profeta Jeremias, no capítulo 17, o versículo seguinte, o versículo 10, ele diz assim, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, ele está dizendo assim, eu, Senhor, esquadrinho os corações. Esquadrinho os corações. Tem lugar do nosso coração que precisa ser esquadrinhado. Tem lugar do nosso coração que necessita que o Senhor sonde, examine lá dentro. Conheça esses departamentos que muitas das vezes estão guardando angústia, tristeza, mágoa, ressentimento, ódio, inveja. É preciso que isso seja esquadrinhado. Ele diz assim, eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos para dar a cada um segundo as suas obras. O que ele está dizendo? Deus não apenas ele olha o coração, ele põe para o lado de fora, ele expõe para o lado de fora para você ver aonde você está andando. Ou seja, ele dá a cada um segundo os seus caminhos. Ele não apenas sonda, mas ele expõe para que possamos ver qual caminho que estamos tomando. E depois disso, é necessário termos a humildade para reconhecer que precisamos ser conduzidos por Ele, guiados por Ele, porque o coração é enganoso. E por conta disso, muitas pessoas têm andado por caminhos de tristeza, caminho de dor, caminho de angústia. E às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, a minha vida é só tristeza, minha vida não tem sentido, a minha vida está sem graça. Por quê? Não foi Deus que deu essa vida. Tudo que Deus fez é bom, perfeito. Mas o homem procurou muitas coisas para si. Tudo que Deus fez foi bom. A vida que Deus te deu, a vida que Deus planejou para cada um de nós, é uma vida de bênção, uma vida de alegria, de felicidade. Se você não está feliz, se você não está alegre, se você não está desfrutando dessas bênçãos, é porque você está andando no caminho que não é o bom caminho, não é o melhor caminho. Qual caminho você tem andado? Qual caminho você tem trilhado para que venha lhe proporcionar alegria, felicidade e paz interior? Existem dois caminhos, existe o caminho do ímpio e o caminho do bom, o caminho daqueles que servem a Deus. Muitas pessoas têm andado pelo caminho distante de Deus. Muitas pessoas têm andado pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios entendimentos. Então isso vai refletir na vida dela. Tem muitas pessoas que falam, minha vida, desculpa a palavra, mas tem muitas pessoas que falam, minha vida está numa porcaria, não presta para nada, não tem sentido. Mas quem é o culpado? Não é Deus. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Este é o caminho que você está andando. É o caminho que você tem andado. Por isso o salmista diz, conhece o meu coração. Conhece o meu coração. Muitas pessoas têm andado justamente por esse caminho que não é o caminho que Deus tem para cada um de nós. Ele diz, eu que sei que caminho tem para vós outros, né? Ser examinado profundamente para andar na direção de Deus é necessário. O coração não pode ser uma dispensa de vaidade, cobiça, prepotência, orgulho, que cega e leva à perdição. O coração não pode ser um depósito onde venha armazenar a inveja, cobiça, prepotência, orgulho, ódio, a amargura, ressentimento, coisas do passado. Isso cega. E ela não consegue andar no caminho bom, porque o caminho bom é luz. Quem está nas trevas, né, essas trevas vai cegando a pessoa. Ela não consegue andar no caminho bom. O Senhor é luz e nosso coração precisa ser iluminado por Ele.
Nosso coração precisa ser iluminado por esse Deus. Ele é a luz. Né? Em terceiro lugar, a terceira coisa que o salmista diz, ele diz assim, ó, prova-me. Ele diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me. E conhece os meus pensamentos. Ele está dizendo assim, prova-me. O salmista pede para que Deus prove a ele e conheça os seus pensamentos. Bem, agora, pedir para que o Senhor nos prove, é necessário estarmos totalmente confiantes em Deus, na direção que Ele nos dará. No momento em que estamos provados, porque Ele está dizendo assim, ó, prova-me, Senhor, prova-me. Prova-me e conhece os meus pensamentos. É no momento da prova que os nossos pensamentos são expostos diante de Deus. Né? No momento em que somos provados, como nos comportamos diante de Deus? Como pensamos diante das provações? No momento das provações, quando somos provados por Deus, como pensamos? De que maneira nós pensamos? Em desistir? Em murmurar? Deixando de ser fiel? E passar a andar por caminhos maus? Como é que são os nossos pensamentos no momento que Deus nos prova? Está dizendo, prova-me e conhece o meu pensamento. Ele está dizendo assim, põe-me à prova. E conhece meus pensamentos nas provas. Quando somos provados por Deus, como são os nossos pensamentos? Né? Existe um caminho bom. Né? Agora, como andar no melhor caminho? Nós precisamos ser provados para andar nesse bom caminho. E no momento da prova, de que maneira nós vamos pensar? Né? Porque Deus não quer só o seu coração. Tem muitas pessoas que dizem, né, Deus não quer só o seu coração, que você não tenha cérebro, deixa o cérebro de lado. De maneira nenhuma. Né? Quando foram perguntar para Jesus, Jesus diz assim, amar a Deus, né, de todo o seu coração, né, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Para amar a Deus, para ser fiel a Deus, andar no caminho de Deus, não basta ter somente seu coração voltado para Deus. Tem que ter entendimento. É com todo entendimento. Mas no momento que somos provados, de que maneira nós pensamos? Porque ele está dizendo, o salmista vai dizer, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então nós somos provados e naquele momento Deus está vendo os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos pensamentos. Então precisamos de manter nossos pensamentos alinhados com o propósito de Deus. Confiando em sua palavra e em suas promessas. Lá no Salmo 37, o verso 25, o salmista ele diz assim, fui moço e já, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então o salmista ele apresenta uma longa caminhada aqui, né? Uma longa caminhada de confiança em Deus. Ele está dizendo assim, fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, os nossos pensamentos na hora da prova, como está sendo o seu pensamento? O salmista está dizendo aqui, expressando uma confiança em Deus. Confiança em Deus. Confiança na sua palavra. Quando somos provados, os nossos pensamentos devem estar alinhados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E hoje nós vemos pessoas que querem seguir o bom caminho, mas os seus pensamentos não estão alinhados com o propósito de Deus. Os seus pensamentos não estão alinhados com a palavra de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas que, por não estarem alinhados com o propósito de Deus, os pensamentos não estarem alinhados com a palavra de Deus, elas não conseguem ter nenhum discernimento. Quantas pessoas que estão sendo provadas na hora da prova, mas elas não conseguem nem mesmo formular pensamentos. Elas são manipuladas. Quantas pessoas são manipuladas por palavras totalmente contrárias à vontade de Deus? Quantas pessoas são manipuladas por palavras que não é palavras de Deus?
Não são palavras de Deus. A gente vê tantas pessoas, às vezes põem no Facebook, na rede social, palavras que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Os pensamentos delas são manipulados de uma tal maneira que ela não consegue mais formular palavras. Então nós precisamos de confiar na palavra de Deus. O salmista diz assim, ó, prova-me e conhece meus pensamentos. Prova se os meus pensamentos são de acordo com o pensamento do Senhor. E hoje temos pessoas que por não pensarem, por não buscarem, não manter essa comunhão com Deus, são manipuladas por palavras que não têm palavra de Deus. Outro dia, eu vi aí uma pessoa que se auto-intitula profeta, não vou nem citar o nome, para não dar audiência à besteira. Uma pessoa dizendo uma frase, né? Ele diz uma frase assim, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Essa frase não é bíblica. Isso é uma frase de autoajuda. Isso não tem nenhum respaldo bíblico, né? Não tem nada. O mais próximo disso está no Salmo 145. Salmo 145, verso 14, diz assim, ó, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Então ele está dizendo, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Mas ele continua dizendo assim, ó, perto está o Senhor de todos que os invocam, de todos que o invocam em verdade. O Senhor está dizendo aqui que ele levanta os justos. Não é qualquer um, não é o ímpio. Então essa frase, o cair é do homem, o levantar é de Deus, não existe nas Escrituras, não existe na Bíblia. Infelizmente, muitas pessoas, né, o pensamento dela é manipulado por falsos profetas. Tem aí alguns falsos profetas aí, que eu não vou nem citar o nome para não dar margem a essas bobagens aí, né? Dizendo, o cair é do homem, levantar de Deus. Isso aí é frase de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda. Nós precisamos de ser guiados por Deus. O salmista está dizendo assim, ó, prova-me, conhece meu coração, sonda-me, né? Conhece os meus pensamentos. É só Deus que pode fazer isso. Então nós devemos, se queremos saber, se você deseja saber como andar no caminho bom, você deve seguir a Deus e a sua palavra. Sua palavra. Então, ele está dizendo assim, ó, prova os meus pensamentos. Hoje, infelizmente, tem pessoas que nem pensam. Elas não pensam mais. São manipuladas, são guiadas, conduzidas por palavras do mundo, por pessoas que não têm nenhuma intimidade com Deus, não conhecem. Essa pessoa que se diz profeta, que falou essa palavra aí, é um analfabeto de Bíblia. Ele está usando uma coisa que não é bíblica. É autoajuda, e muitas pessoas têm caído nessa. Né? Outras dizem assim, aquele que devia me amar não me condenou. Mas leia a Bíblia. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele se ira todos os dias. Não é porque Deus é amor que vai anular sua justiça. Então cuidado com os pensamentos. O profeta está dizendo assim, ó, ele diz aqui, o salmista, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se os meus pensamentos são pensamentos do mundo. Vê se os meus pensamentos são pensamentos que não te agradem. E ele vai pedir isso em oração. Então precisamos manter nossos pensamentos alinhados com a vontade de Deus. Devemos confiar no Senhor e não seguir o caminho dos ímpios, o caminho da facilidade. Não devemos cair nos conselhos dos falsos profetas que se apresentam como se fossem condutores, como se soubessem a verdade. A verdade é Deus, está na palavra dele. Nós devemos confiar nesse bom caminho que o Senhor tem, né? E continuar firme na prova. No momento de prova, que ele está dizendo assim, prova-me e conhece o meu coração. No momento que estamos passando por uma prova, não desvie do caminho. Continue firme, confiando naquele que conhece o verdadeiro caminho, que conhece todas as coisas. Aquele Deus que vê o futuro como se fosse agora. Aquele Deus que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, ele já conhecia cada fio de cabelo seu. Confie nesse Deus soberano. E por fim ele vai dizer assim, ó, e vê se há em mim algum caminho mau. Olha a confiança dele. Ele, em oração, em humildade, ele deseja andar no caminho do Senhor. Ele diz assim, ó, vê se há em mim algum caminho mau. Ele está dizendo, vê se há em mim. Nós devemos, diante de Deus, expor o nosso coração e, Senhor, veja se há algum caminho mau em mim.
Vê se há algum momento da minha vida que eu estou tentando desviar meus pensamentos para a infidelidade. Veja se eu estou reclamando, se eu não estou murmurando. Vê se há algum caminho mau. Aí ele diz assim, ó, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, ele se submete à correção e à orientação de Deus. Porque ele diz assim, ó, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele se submete à correção, à orientação de Deus. Então, para que possamos andar no melhor caminho, no caminho que é da vontade do Senhor, precisamos de ter isso em nosso coração. Pede para Deus, sonda meu coração. Conhece os meus pensamentos. Prova-me. E se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Precisamos nos render ao Senhor e à sua soberania. Em nossas fraquezas, podemos tomar decisões erradas. Nossos sentimentos, nossas motivações podem cair em descuido e nos afastar do caminho bom. Então precisamos de nos humilharmos a Deus. Pedir para que Ele nos examine, nos prove e nos fortaleça, porque Ele nos sustenta em nossas fraquezas. Ele nos fortalece no momento das nossas provas, das provações. O salmista, ele confia que, protegido por Deus, ele almeja ser guiado pelo caminho certo. Então, a oração do salmista, ele expressa também uma confiança que, protegido por Deus, guiado por Deus, ele almeja, ele vai alcançar esse caminho que ele almeja, o caminho eterno. Assim devemos orar, para Deus guardar o nosso coração, para que possamos ser guiados pelo caminho eterno, né? O caminho da vida, o caminho, esse caminho do Senhor. E neste caminho do Senhor, esse caminho da vida, nós podemos encontrar a verdade, luz, paz, esperança, força e salvação. Glória a Deus. Este é o caminho certo. Este é o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Este é o caminho que o Senhor escolheu para cada um de nós. Ele nos criou para andarmos no caminho certo. Por isso precisamos de pedir para Deus, sonda o meu coração. Examina os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho. Precisamos de ter isso em nossa mente. Só Ele pode nos conduzir pelo caminho certo. Só a palavra de Deus nos leva à verdade. E a verdade, esta verdade é luz. Essa verdade nos traz paz, esperança, força nas provações e principalmente salvação. O caminho eterno que o salmista está dizendo aqui é o caminho da eternidade, a salvação. Este é o caminho correto. E este é o caminho que Deus quer que você ande. Este é o método que o salmista aqui, Davi, ele ora para Deus. Esta é a oração que devemos pedir ao Senhor. As nossas petições devem ser de acordo. As nossas petições devem ser de maneira que agrade ao Senhor, de acordo com a sua vontade, para que possamos trilhar neste caminho bom. E se estivermos andando nesse caminho bom, nada nos faltará, porque Ele suprirá todas as nossas necessidades. É isso que o Senhor tem para o seu coração. Eu quero orar por você. Quero orar por você que talvez está ouvindo essa mensagem, está distante desse caminho. Outrora você até andou nesse caminho, mas por fraquezas você desviou e agora está num caminho escuro, sentindo tristeza, amargura, solidão. Mas há uma oportunidade. O salmista, ele orou. Ele orou. E Deus ouve a oração daquele que nele confia. Então talvez você está passando por esses momentos e achando que não tem mais saída, ou que a sua vida não tem mais alegria, mas há um caminho que produz a verdadeira alegria. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo te fortaleça, para que abra os seus olhos, para que você possa enxergar esse Deus, essa luz que ilumina o caminho. A
palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos pés. Ela é lâmpada, ela é a luz. Eu quero orar para que Deus te fortaleça. Ó Senhor, eu te peço neste momento, por essas vidas que estão passando por momentos de dificuldades, quantos já estão pensando até mesmo em desistir, quantos não estão vendo mais saída, não conseguem enxergar mais o caminho, quantos estão perdidos, quantos estão com dúvidas, quantas pessoas que outrora andaram nos seus caminhos, estavam muito bem, mas vacilaram, Senhor. Tomaram uma direção contrária à sua vontade. Mas o Senhor é o Deus que sustenta todos aqueles que em Ti confiam. Assim como o salmista orou, expôs o coração. Senhor, ajuda essa pessoa a expor o coração diante de Ti, para que o Senhor venha sondar, para que o Senhor venha esquadrinhar esse coração, conhecer os pensamentos, iluminar a mente dela e os olhos dela, para que ela possa compreender, enxergar e voltar ao Senhor com arrependimento, com gratidão, com profunda devoção, com a profunda devoção e com motivação correta, Senhor. Ó Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que esta pessoa que ouve esta oração, que está passando por tristeza, que possa tirar do coração dela toda a mágoa, todo o ressentimento, que possa entrar no mais íntimo, no mais profundo do coração dela, tirar toda a raiz de sentimentos que não provém de Ti, que não Te agrada, e que os pensamentos dela sejam moldados pela Tua vontade, Senhor, e que ela possa reconhecer em Ti o único que possa conduzi-la pelo caminho bom, pelo caminho eterno. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ajuda essas pessoas nas suas fraquezas, fortalece-os nesses momentos de prova que elas estão passando, para que elas não desistam, não desanimem e venham ser fiel à sua palavra. Permaneçam firmes, Senhor. Só o Senhor pode sustentá-las. Isso eu te peço. Eu te agradeço com a convicção de que essa oração será respondida em nome de Jesus. Deus te abençoe.